Bom, crianças, então na terceira parte da aula, falando sobre os verbos, tá? Que o verbo, vou me aprofundar com vocês na ideia de que ele é uma palavra de ação, de que algo está sendo feito, mas que essa ação ela pode acontecer no passado, no tempo passado, que já foi feita, ela pode acontecer no presente, essa ação de que ela está sendo feita, né, no presente, e no futuro, de que essa ação ela vai acontecer ainda, tá? Então, o verbo, essa palavra, né? Essa classe de palavras, o verbo, tem esse aspecto também do tempo em que essa ação vai acontecer, no passado, no presente ou no futuro. Então, aqui com vocês, eu vou colocar o verbo dançar no passado, tá bom? Então, agora quem vai praticar essa ação? Eu. Eu, professor. Então, no passado, eu dancei. Eu dancei, tá? Eu dancei. Ele, agora uma outra pessoa. Vou falar de uma outra pessoa. Ele, ó, ele já fez isso. Então, ele dançou. Agora eu vou falar que mais de um fez a ação. Eles. Então, eles. Ó, eles já fizeram isso. Então, eles dançaram. Lembram-se? Lembram-se que o AM vai dar ideia de passado, né? Quando for mais de um que fez. Ó, eles. Tá bem? Então, o passado, como que fica quando sou eu que faço? Então, eu dancei, eu já fiz a ação, eu dancei. Agora eu vou falar do outro. Ele dançou, ele também já praticou a ação. Agora, mais de um ser, né? Mais de uma pessoa já fez também essa ação de dançar. Então, como fica? Eles dançaram, tá? Agora eu vou me incluir eu e mais outras pessoas. Então vai ser o nós, tá? Eu junto com outras pessoas. Nós. Então nós dançamos. Ó, vou separar aqui porque não vai caber na minha linha, tá? Mas vocês escrevam juntinho aí. Ó, eu, ele, eles. Esse nós, se couber, coloque embaixo, tá? Para ficar melhor na hora de estudar. Eu coloquei aqui na frente porque não tinha mais espaço aqui. Então, quem pratica a ação de dançar? Primeiro eu, depois ele, depois eles, ó, o plural marcado pelo S. E depois nós, tá? Então fica eu dancei, ele dançou, eles dançaram, ó, a M para marcar passado. E nós dançamos. Então toda essa ação já foi praticada em que tempo? No tempo passado. Agora nós vamos colocar a mesma ação, só que no futuro, tá? No futuro. Então, ó, quem vai dançar futuramente? Eu. Então, eu dançarei. Vou fazer isso ainda. Eu dançarei. Agora eu vou falar do outro. Então, ele olha o som nasal. Dançará. Ele dançará. Agora eu vou falar de mais de um ser praticando essa ação. Então, eles, ó, eles vão fazer. Lembram-se como que fica? Eles dançarão.
Ideia de futuro, mais de um ser praticando. Então tem que ser ão. Eles dançarão. Agora vou me incluir junto com outros, né? Eu e outros. Vamos praticar ação. Então é nós. E nós dançaremos. Então, ó, não coube aqui, por isso que a Pro separou, mas se couber, escrevam na frente que é melhor, tá? Lembrando que o nós, escrevam aqui na forma de listinha. A Pro só colocou do lado porque eu não tinha mais espaço, tá? Então, para vocês observarem como que fica o verbo sendo praticado por várias pessoas, né? E no tempo passado e no futuro. Então, eu aqui. Então, como que fica eu? Dancei. Agora é ele, é o outro. Dançou. Agora são vários. São eles, dançaram, já fizeram, OAM no final. E nós? Nós também já fizemos isso. Sou eu com outros. Dançamos, tá? Então, futuro, o mesmo verbo, a mesma ideia de ação, só que agora vai ser praticada no tempo futuro. Eu dançarei, vou fazer ainda. E ele vai fazer ainda, então vai ficar dançará. E eles vão fazer, ó, tá no plural, eles vão fazer, olha o ão, eles dançarão. E nós, eu com outros, né? Nós dançaremos, tá? Muito bem, agora é a vez de vocês. Vocês vão praticar agora com o verbo cantar. Vão colocar o verbo cantar no passado e no futuro. Então, eu já vou dar uma ajudinha aqui. Então, vocês vão pôr eu fazendo ação de cantar no passado. Vocês vão pôr o ele, vocês vão pôr o eles e também vão colocar o nós, tá? Aí vocês vão praticar no futuro, tá? Se vocês quiserem dividir assim o caderno, mas primeiro escrevam aqui como fica o verbo no passado, depois passa o traço e façam o futuro, porque senão fica muito exprimido. Ou façam como eu fiz aqui, ó, coloque embaixo, fica melhor também, tá? O tempo passado aqui em cima, pula a linha e põe o futuro, para não ficar desorganizado o caderno, porque na hora de estudar depois fica difícil. Aí vocês vão pôr o eu também, vão pôr o ele, vão pôr o eles e vão pôr o nós, tá? Então, agora vocês vão praticar aí. Vocês vão pausar o vídeo, façam. E depois despausem e confirmem com a Pro se vocês acertaram, se erraram, onde que erraram, tá bom? Agora é hora de exercitar. Pausa o vídeo então e podem fazer. Depois vocês voltem. Bom, crianças, então vamos confirmar, né? Quem é que acertou, quem é que errou, onde é que errou. Vamos ver. Então, o cantar no passado, eu cantei. Eu já fiz essa ação. Então, fica eu cantei. Ele cantou. Ele já fez isso. E eles? Lembram-se quando é mais de um que faz no passado? AM no final. Eles cantaram. E nós? Nós cantamos. Nós já fizemos isso. Nós cantamos. Agora no futuro, ação de cantar, só que no futuro. Eu cantarei. Vou fazer isso ainda. Eu cantarei. E ele? Ah, ele cantará. Ele cantará. E eles? Ah, eles cantarão.
Olha lá o ão, a marca de futuro, quando é mais de um ser que pratica, plural. Eles cantarão. E nós, né? Eu com outros, nós vamos fazer isso também. Então, nós cantaremos. E nós cantaremos. Tá bem? Espero que vocês tenham acertado, que não tenha ficado dúvida, tá? Se porventura ficou alguma dúvida, ainda nos verbos, nós vamos voltar a vê-los com maior frequência, tá bom? Tarefa, então, crianças. Olha, a tarefa, prestem bastante atenção, tá? Tá no nosso material, ó. Tá no nosso material, lá no Ler e Escrever, na página 124, tá? É uma quadrinha, estão vendo? Ó, quadrinha. Então, qual é a quadrinha? Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate. Então, o que é que vocês vão fazer aí? Aí, na quadrinha, nós temos o verbo plantar, certo? Então, nós temos o verbo plantar e vocês vão fazer como nós fizemos na aula. Vocês vão colocá-lo no passado e no futuro. Só o verbo plantar. Então, ó, eu vou até grifar aqui aonde o verbo plantar aparece. Ó, ele aparece na primeira linha. Plantei, que já está no passado. Já comecei aqui para vocês, ó. Então, eu plantei. Aí vocês vão escrever no caderno. Ele, depois eles e depois nós. Coloquem tudo no passado, o verbo plantar. E depois vai para o futuro. Eu plantarei. Eles e nós, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou escrever aqui, ó. Colocar no futuro e passado, tá? O que é que vocês vão colocar no futuro e no passado, ó? Colocar no futuro e passado. O que? O verbo plantar, tá? O verbo plantar, que aqui já começou. Eu plantei. Aí vocês vão colocar aquela mesma listinha lá de quem tá fazendo ação, igual a Pro fez lá na aula. Eu, ele, eles e nós, tá? Aí vocês vão colocar lá no caderno, hein, crianças? Vocês vão colocar no caderno. Eu plantei. Eles e nós. Essa hora que eu fico muda aqui é o verbo que vocês vão pôr praticado no passado por essas pessoas aqui, tá bom? Então, ó, o eu já tem como fica no passado. Plantei, que já tem aqui. E as outras formas vocês que deverão pensar para pôr, tá? Só o verbo plantar, mas eu quero ele no passado e no futuro. Vejam na aula como ficou o verbo cantar e o dançar. E aí vocês terão ideia de como vai ficar o verbo plantar, tá bom? Lembrando, ó, mais uma vez, futuro e passado. Façam no caderno, tá bem? Pratiquem a leitura, crianças. Pratiquem a leitura da quadrinha, tá? Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Postem para Pro, por favor, que eu quero ver se vocês entenderam a aula de hoje, tá bem? Então, até amanhã.